O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos acolher nesse momento, com muita alegria, essa palavra de Deus que nos foi dada e pedir ao Senhor que nos forme nesse momento. Vem, Espírito de Deus. Feche seus olhos. Vem sobre nós. Enriquece os corações. Em ti vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito de Deus. Deseja ardentemente. Vem sobre nós. Enriquece os corações. Em ti vem com poder mudar a nossa vida. Sobre nós, vem, Espírito, vem sobre nós, vem, Espírito. Essa com fé para terminar. Vem sobre nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando hoje a festa de São Tomé Apóstolo. E é muito interessante essa festa de hoje, porque no dito popular e também na concepção das pessoas, Tomé foi aquele que teve que só acreditar porque tocou nas chagas, porque tocou nas feridas que estavam nas mãos e do lado aqui de Jesus e contemplou aquelas que estavam nos pés. Mas a situação tem que ser contextualizada. Eu sempre digo que um texto sem contexto, ele vira pretexto. O que acontece? Nós estamos falando de um homem que ele é analfabeto. Nós estamos falando de um homem que é privado de toda uma educação que só pertencia às classes mais abastadas, só pertencia àqueles que estavam lá, aqueles que seriam os latifundiários, aqueles que seriam o dono da cultura, principalmente os que estavam
como sacerdotes, escribas. Mas aí você entende que esse homem, ele busca dar resposta de fé para aquilo que realmente é o que ele estava vivenciando. Um pescador que começa a acompanhar Jesus, convive com Jesus, come junto com Jesus, bebe junto com Jesus, participa do ministério humano, existencial e divino de Jesus. Mas aí, quando Jesus morre, e que Jesus começa, porque a primeira aparição foi dada às mulheres. Não foi no primeiro dia da semana, quando as mulheres foram lá ver no túmulo quem estava lá? Maria Madalena e as outras chegaram e viram quem? Até que elas nem reconheceram. Elas viram Jesus, mas elas acharam que ele era tão jardineiro. E aí elas disseram, olha, nós viemos buscar o nosso Senhor. Mas como ele disse que não havia, elas olharam e perceberam que não tinha nada dentro do túmulo, que o próprio Jesus disse, aqui não está mais aquele que vós estáis procurando. O que elas disseram? Olha, se o Senhor buscou, se o Senhor levou o corpo do nosso Senhor para outro lugar, devolva, porque nós queremos o corpo dele. Quando elas percebem que Jesus fala para elas assim, sou eu, e elas enxergam que realmente é ele. Gente, porque uma coisa é você ver um ser humano numa cruz, você vê um ser humano totalmente desfigurado de dor, de sofrimento, com o corpo todo retalhado, cheio de chagas. Jesus estava uma chaga viva naquela cruz. Outra coisa é você ver um homem bonito, esplendoroso, totalmente magnífico, um corpo restaurado, luminoso, e aí você fica mesmo assim, que atônito, ao mesmo tempo você fica assim, entre a realidade e aquilo que você acha que está delirando. As mulheres correram, foram dar notícia, porque elas perceberam que era o Senhor. Os discípulos também não acreditaram, foram até lá, até que Pedro e João saem correndo, vocês sabem muito bem da notícia. Um chega primeiro do que o outro, mas só o outro que consegue entrar, porque João não teve essa coragem toda, Pedro sempre foi muito audacioso. Mas o que eu quero dizer com isso? Será que a fé de Tomé era tão diferente dos outros discípulos? Não, porque eles viram. Porque quando Jesus apareceu, eles viram Jesus. Então nós não podemos criticar alguém que não teve a experiência de ver o ressuscitado. E aí, quando Jesus se manifesta, ele encontra com todos os que estavam reunidos, porque até então para Tomé eram mulheres desvairadas e os discípulos estavam completamente confusos diante de tudo que tinha acontecido. Jesus aparece para eles e fala para Tomé, Tomé, vem aqui, põe a mão nas minhas chagas aqui para você ver se acredita, para você poder matar, tirar essa dúvida de uma vez por todas do seu coração. E Tomé fala, meu Senhor e meu Deus, e ele fala assim, você crê simplesmente porque você está vendo? Muitos serão os bem-aventurados que vão crer sem nunca terem visto. E eu estou aqui diante de muitos bem-aventurados aqui nessa noite. Tem muitos bem-aventurados que vocês que estão em casa não estão conseguindo enxergar, que eu estou diante deles aqui, porque estão crendo diante daquilo que não viram. Como eu e você que estamos também assistindo, eu participando, ou melhor, celebrando essa missa, e você participando, são também os bem-aventurados nessa noite, porque nós acreditamos no Senhor Jesus sem o ter visto, tal como Tomé o viu. Mas o interessante é que se Tomé também não tivesse reconhecido Jesus como o Senhor, ele não teria dado a vida por ele não, viu gente? Porque Tomé continuou o ministério dele, Tomé foi levado até as Índias, chegou lá nas Índias, o rei, não aceitando a fé de Tomé, mandou martirizá-lo. Ele foi martirizado a flechadas, segundo os historiadores, pelo povo hindu, que não aceitou a fé de Tomé, o modo de Tomé conceber esse Deus que eu e você concebe. Ele foi martirizado.
Agora você diz, você pensa comigo, alguém daria a vida, alguém seria martirizado, alguém perderia a oportunidade de estar com a sua família, de ter esposa, de ter filhos, e visitar lugares distantes, e morrer sozinho por lá, porque não viu alguma coisa que realmente fez sentido para a vida dele? É lógico que ele viu, é lógico que ele experimentou Jesus. E olha, gente, se a gente passar nessa vida aqui, sem ter feito experiência com Jesus, a gente vai ficar no caminho, a gente vai parar nas dificuldades, porque tem muita gente que é religiosa, mas tem muita gente que não conhece Jesus ainda não, porque quem conhece Jesus, ela vai além. Quem conhece Jesus, vai além das dores, dos sofrimentos. Quem conhece Jesus não vive uma fé imatura, sabe que a vida humana é permeada de altos e baixos, sabe que aqui nessa vida não é, porque eu não acredito também que a vida é tanto quanto diz a Salve Rainha não, viu? Que é um vale de lágrimas, não. Aqui tem lágrimas, mas também tem sorrisos, tem alegria, depende de como a gente quer plantar. Então eu acredito que uma vida construída em Deus, uma vida alicerçada pelo Espírito de Deus, a pessoa não vive da religiosidade, a pessoa vive no Espírito Santo. E gente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é criativa, ela é bonita, ela dá contornos de felicidade na própria existência. A pessoa sabe que vem as dificuldades, mas ela não está importando com as dificuldades, porque ela sabe que ela tem um grande Deus. A pessoa pode até cair, mas ela tem a audácia de se levantar e falar assim: eu aprendo com aquilo que não foi para mim a melhor opção que eu fiz na vida. Porque quem para nas situações da vida são pessoas que não fizeram experiência de Jesus. As pessoas que criam expectativas, gente, porque com muita facilidade a gente cria expectativa nessa vida. A gente cria expectativa em relação às pessoas, a gente cria expectativa em relação à comunidade que a gente está inserida. A gente cria expectativa em relação aos relacionamentos, a gente cria expectativa em relação ao pai e à mãe, o marido e a esposa, um em relação ao outro, ambos em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais. A gente cria expectativa em relação ao padre, em relação à igreja, em relação a Deus, em relação a todas as coisas. Mas quando as nossas expectativas não são atingidas do modo que a gente quer, porque eu sempre digo, a gente diz que serve a Deus, mas na hora que vem as provações, cadê esse Deus? É como se a gente quisesse que Deus fizesse o que a gente quer. É a fé imatura, a gente quer que Deus obedeça a gente, que Ele faça o que a gente quer e Ele haja no tempo que a gente precisa, sabendo nós que Deus tem muito mais para nós, e sabendo nós que quantas são as vezes, eu pergunto para vocês que estão aqui dentro, quantas vezes para você que está aí nos assistindo, quantas vezes a gente mete os pés pelas mãos, tempo passa, a gente olha para trás e a gente vê, bom, eu não fiz a melhor escolha da minha vida, eu passei por altos e baixos, mas o que Deus fez por mim, as pegadas que eu vejo lá atrás, se não fosse as dele, eu não estaria aqui hoje. Porque nós temos um potencial muito grande de vencermos, de atingirmos os nossos objetivos, mas também para arruinar a vida da gente. Eu nunca vi ser humano que é mais categórico para fazer isso do que nós. Com muita facilidade a gente coloca areia no doce que é para nós. E a gente diz depois que o culpado é o outro. Mas vem de Adão e Eva, né, gente? Adão recebeu, quando Deus chegou, pecou, a serpente seduziu, a Eva pecou, deu para Adão, ambos pecaram. No momento lá, Adão falou assim: não foi eu, não, foi ela. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o Senhor que é culpado, que me deu essa mulher, que me conduziu ao pecado. Tirou o corpo fora. E ela não foi eu, não. Não, Senhor, foi a serpente, ela que me seduziu. Então é mais fácil culpar o outro do que você assumir que você foi incoerente, imaturo, que você não teve responsabilidade com o seu processo. Que a gente tem que saber quem entra e quem não entra na vida da gente. Porque senão o tempo vai passando, a gente olha para trás e fala assim: fiquei frustrado, estou frustrado, eu estou sem fé,
eu estou machucado, eu estou recalcado, eu estou oprimido, a minha vida já não tem sentido mais, nem na igreja mais eu boto meu pé. Mas por que você fala isso? Porque até então, Jesus nunca foi Senhor da sua vida. Você nunca fez uma experiência com Jesus. Você só lembrou dele na hora que você estava na pior. E haja vista quem lembra quando está na pior, né? Que tem gente que nem na pior não lembra que ele existe. Então Tomé, ele nos implica uma autorreflexão para que nós entendamos da seguinte maneira: a gente pode duvidar, a gente pode ter as nossas imaturidades, a gente pode ter os nossos desafios, há momentos na vida que a gente não consegue nem mesmo lidar com a gente, porque eu acredito que cada um que é ser humano já viveu esse dia de chegar, acordar de manhã e falar assim: meu Deus, eu não estou suportando ver ninguém. E aí naquele momento que você está assim muito frágil, muito sensível, não quer ver ninguém, é justamente a oportunidade que você tem de fazer aquela, digamos, aquela experiência com aquele que está ali do seu lado. Por quê? Porque como Tomé pensou: eu sou um pescador, esse povo está ficando doido, esse povo está inventando coisas, mas ele fez a experiência e morreu, por isso que eu estou usando hoje essa cor vermelha do martírio, para dizer que de alguém que morreu por amor a Cristo. Quando a gente entende que nessa vida o sentido maior é Ele, é Deus, e a gente experimenta Ele, a gente começa a viver o céu aqui na terra, e aí a gente entrega tudo nas mãos dEle. Sabe por que tem muita coisa que ainda não resolveu na minha e na sua vida? Eu me coloco também, viu? Porque ainda a gente não aprendeu a lidar com as entregas. A gente costuma entregar com a mão e puxar com a outra. Está aqui, Senhor. Me dá de volta. A gente faz isso. Com muita facilidade a gente faz isso. Eu rezo, eu entrego, mas esquecer? Não. Esqueço não. Eu tenho que ficar o tempo todo, eu fico ansioso, obsessivo, compulsivo, e daqui a pouco estou tomando medicação, porque aquilo tem que resolver. Eu rezo, mas meu Deus, que eu estou rezando, minha cabeça está longe. A gente fica completamente descontrolado, desnorteado. Ô, gente, isso não acontece com a gente não, né? Isso deve acontecer lá com o povo de Wuhan, na China. Isso não acontece conosco. Acontece. Nós somos seres humanos. E digo para vocês, nós queremos pressionar Deus numa parede para dizer para Ele: eu preciso, o Senhor me dá e tem que ser agora. A gente esquece que a gente é criatura, Ele que é o Criador. A gente esquece que nós que dependemos dEle, que a nossa fé seja transformada nessa noite. Eu acredito que cada um de nós temos os nossos sonhos. Cada um de vocês tem sonhos. E eu vou audaciosamente perguntar, porque vocês em casa não estão vendo, mas eu estou vendo os que estão aqui. Quem tem sonhos que ainda não se realizou, levanta a mão aqui dentro. Mas mais tímida não, levanta a mão assim, ó. Vendo? E vamos, não é errado não. Eu digo sempre que o ser humano que não sonha está morto. Porque o ser humano que não sonha, ele simplesmente é um cadáver ambulante, ele está sepultado em vida. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Não é porque eu sou padre que eu deixei de sonhar, não. Eu tenho que continuar sonhando. Sonhando em ser padre melhor. Eu sonho em ser um padre cheio, cada vez mais cheio e cada vez mais cheio do Espírito Santo. Acima disso, eu sonho com o céu. Inclusive, teve até uma pessoa que outro dia me disse que ela estava participando da missa agora. Ela disse para mim assim: eu tive um sonho, padre, maravilhoso com o Senhor. Eu sonhei que uma voz do céu vinha e dizia para mim que o nome do Senhor está escrito lá no céu a ouro. Foi dito isso para mim. Eu falei assim: pois é, então eu ganhei na minha Mega Sena. É o que eu precisava ouvir, eu ouvi da boca de alguém que o meu nome está escrito no céu. Mas eu não quero, Jesus, só o meu lá não. Eu quero de todo mundo que está participando dessa missa aqui, das nossas famílias. O maior número de almas eu quero que entre aí nesse céu. Porque o céu não é para mim só não sou egoísta não, quero o céu para todo mundo. Mas precisamos, gente, experimentar. E eu digo para vocês, em nome de Jesus, experimenta um Deus vivo. Porque enquanto eu e você ficarmos experimentando um Deus simplesmente que ficou lá
no passado, a gente vai deixar de entender, de experimentar Ele aqui hoje. Eu tenho assim paixão, mas paixão profunda, ou melhor, um amor profundo que paixão passa. Amor profundo por Deus, por quê? Porque esse Deus age hoje. Ele age hoje. Ele age hoje na vida de cada um de nós. E você sabe como que Ele tem agido. Até nas dificuldades que Ele arranca a gente, tem relacionamento que a gente entra nele, e que a gente pensa assim, nossa, as mil maravilhas. Aí depois você descobre que você recebeu um presente grego, né? E aí para sair desse relacionamento é a coisa mais difícil do mundo, que para entrar em uma coisa e para sair os pedaços da gente costuma ficar para trás. Mas o interessante é que mesmo nessa situação toda, Deus está ali juntando os caquinhos da gente, falando, eu vou te refazer melhor do que você estava. Porque quando você olha para trás, você vê assim, ó, esse tipo de gente eu não quero na minha vida mais não, viu? Passou, não tem espaço mais não. Eu quero gente melhor do que eu, pior não quero mais não. Porque eu quero para somar, eu não quero para subtrair. Que sejamos assim audaciosos, gente, sonhemos os sonhos de Deus. Porque se a gente não sonhar os sonhos de Deus, a gente vai ficar paralisado. Paralisado por paralisado, a mulher de Ló até hoje, lá que foi olhar para Sodoma e Gomorra sendo destruída, virou estátua de sal. E eu não quero que estátua de sal nenhuma esteja aqui dentro dessa paróquia. E nem na sua vida, e não existe estátua de sal, viu? Seja renovada pelo Espírito Santo, seja renovado. E acredite, Deus tem planos para nós. E eu profetizo que pandemia nenhuma vai tirar o sonho que Deus tem para nós. Amém? Feche seus olhos e fala com Jesus agora, Senhor, eu não preciso, fala comigo nesse momento, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu não preciso te ver para crer que o Senhor existe. Mas eu tenho certeza que o Senhor cuida de mim. Que eu nunca fiquei desamparado nessa vida. Porque até nos piores momentos de escuridão na minha vida, o Senhor esteve comigo. O Senhor está comigo. Olha, Jesus, eu quero profetizar. Diante de todos os vacilos que eu já tive na minha vida, eu quero dizer ao Senhor que a minha vida está nas tuas mãos. Eu vou vencer. Eu vou viver. Para ver os meus milagres acontecerem. Para ver os meus sonhos se realizarem. Porque eu sonho no Senhor. E eu sei que o Senhor sonha comigo.